Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na noite de hoje, muito gratos a convite da União Regional Espírita 15, a URI 15, para falar a respeito de um tema bastante interessante, e bastante atual, que é o que esperar de um mundo de provas e expiações. Então, para falar dele, nós iremos primeiramente ao capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E lá nós vamos conhecer o sentido, o conceito de mundo de provas e expiações. Na Revista Espírita do ano de 1863, Allan Kardec vai fazer uma distinção entre o que é prova e o que é expiação. Expiação é aquilo que, por vezes, nós passamos, nós vivenciamos, nem sempre é algo imposto, mas algo que, por vezes, nós pedimos para nos depurar, para, vamos dizer assim, expiar, como o próprio verbo já diz, faltas de vidas passadas. Aquilo que tenhamos feito, a quem tenhamos ferido, teremos então de passar por essa expiação. A prova não necessariamente tem vínculo com algo que fizemos no passado, mas é algo que nos vem para nos desafiar positivamente, ou seja, para que nós não caiamos, como já dizemos na oração do Pai Nosso, em tentação. A beleza, a riqueza, mesmo a fealdade, a miséria, são provas que por vezes nós atravessamos porque assim pedimos, para nos melhorar, para estarmos realmente mais próximos daquilo para o qual fomos criados, que é a perfeição. Mas vamos ao capítulo 3 de O livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, para ver o que ele nos diz a respeito do mundo de provas e expiações. Se provas e expiações nos desafiam, certamente mexe conosco, e imperfeitos que somos, sofremos. Então, um mundo de provas e expiações, grosso modo, mais ou menos, cada um de nós terá a sua cota de aflição, terá os seus sofrimentos, terá as suas limitações, que sempre, confiando na bondade e na justiça do Pai, sabemos que é para o nosso bem. A Terra, então, não é mais um mundo primitivo, no qual habitam, como diz o próprio Evangelho, aqueles espíritos mal saídos da criação, das mãos do Criador. Mas é um mundo em que o mal ainda habita de uma maneira muito forte. Então, às vezes, nós olhamos os noticiários, nós conversamos entre amigos e nos parece que as coisas estão piorando, quando na verdade a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, em que aqui só ficarão aqueles espíritos dispostos a se melhorar, a se regenerar. Portanto, temos de ser merecedores de aqui permanecermos. Então, nós vamos perceber que aqui nós temos alguns pontos, algumas questões que tratam sobre os espíritos que estejam em expiação. Aqueles que aqui estão são estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal. E se esses irmãos nossos ainda permanecerem obstinados no mal, não mais poderão permanecer na Terra quando esta passar a ser, e está muito próximo, a ser um mundo de regeneração. Mas voltando à pergunta inicial, o que esperar? O que devemos aguardar? Naturalmente, dissabores. Naturalmente, aqui nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades. E o Evangelho é um grande guia para dizer para nós que frente às nossas expiações e frente às nossas provas, existe a justiça divina, que nos permite, através muitas vezes da dor, compensarmos aquilo que fizemos em vidas anteriores, para que nos depuremos,
para que nos melhoremos. Não no sentido de ser um castigo. Ah, se eu sofro, Deus está me castigando. Deus é todo justiça e todo bondade. Entretanto, tudo aquilo que nós plantarmos, inevitavelmente nós vamos colher. Então, façamos o bem hoje, para que lá na frente, no nosso futuro, nós possamos experimentar a doçura dos frutos do bem que nós plantamos na vida das outras pessoas. Nós nos reportamos ainda ao capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai comunicar com esse item, mundos de provas e expiações, de uma forma muito clara, muito bonita. Os itens de 1 a 3 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vai falar justamente da justiça das aflições, que nada nos ocorre por acaso, que tudo aquilo que você, meu irmão, você, minha irmã, eu estejamos passando, foi de repente causado pela nossa imprevidência no passado, ou é algo que está no nosso caminho, que está em nossos dias, para que nós possamos evoluir. É claro que diante do sofrimento, muitas vezes não é fácil pensar assim. Nós sentimos a dor, nós queremos nos libertar dessa dor. Mas como fazer isso? Através da caridade, da prece, do reequilíbrio, da busca da ajuda adequada naquele momento que mais precisamos. Todos nós atravessamos sofrimentos. Em alguns momentos, nós nos pegamos olhando para a vida do nosso próximo e dizendo: ah, mas parece-me que ele não sofre. Mas mesmo aquele que dispõe da casa mais bonita, que dispõe de uma linda família, de um bom emprego, padece. Todos nós temos as nossas dores, as nossas frustrações. Ainda no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos o item 18, chamado Bem e Mal Sofrer. Como nós temos sofrido? Temos aproveitado essas oportunidades realmente para nos melhorar? Em muitos momentos nós nos fazemos aquela pergunta: mas por que comigo? Se eu sou bom, se eu estou tentando trilhar o caminho do bem? Mas a pergunta deve ser outra: por que não comigo? Por que isso está acontecendo? Muitas vezes os problemas, e aí o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo também vai tratar disso, os problemas que nos advêm, que nos acontecem, são causados pela nossa própria imprevidência nessa vida. Mas se não encontramos causa naquilo que hoje fazemos, nós devemos pensar o seguinte: isso não está acontecendo comigo por acaso. E é fácil pensarmos assim? É fácil lidar com sofrimento, sofrer bem? Não, não é fácil. É realmente um exercício de auto-amor. De nós pensarmos que aquilo está acontecendo porque de alguma maneira nós pedimos. De alguma forma, isso está no nosso caminho para nos ensinar. É a pessoa problemática no nosso trabalho. São as dores do espírito, são as tristezas, é o familiar difícil, é a doença que nos atinge, que nos aflige. Então, não importando se são expiações ou provas, se foram causadas no nosso passado ou se vêm no presente, na forma de uma prova, para nos desafiar a sermos melhores, devemos passar por isso da melhor forma possível. A minha avó materna era uma pessoa extremamente simples. E ela costumava dizer assim: minha filha, tudo aquilo que nos vem não é possível deixar na porta de ninguém. Ou seja, tudo que nos acontece vem por uma razão. Vem porque Deus é justo. Não há injustiça. Ou seja, até existe a injustiça, tem um velho adágio, né? Mas não existem injustiçados. Tudo aquilo que sobrevém às nossas existências
vem justamente para nos moldar, para nos melhorar. Nós temos a escolha de sofrer bem. Ou seja, se a felicidade ainda não é desse mundo, se aqui nós estamos de passagem e para experienciar provas que realmente nos desafiem, que em muitos momentos doem no coração da gente, que nós façamos bem, que nós tenhamos gratidão. Nossa, mas como ser grato diante de um infortúnio, diante daquilo que aos olhos do mundo é uma desgraça, pensando que aquilo não ocorre por acaso. Que hoje nós estamos sofrendo de algum mal, mas que temos em Deus, na abençoada doutrina espírita, aquilo que Jesus já nos prometeu, sendo o Consolador que ele prometeu, o Consolador prometido. Ou seja, a doutrina vai nos dizer que nada acontece por acaso. Que tudo aquilo que nos sobrevém, tem até uma novela passando agora em que o personagem principal diz tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. Parece meio bobo, parece meio ingênuo da parte dele dizer isso, mas é verdade. Tudo aquilo que nos ocorre nos melhora de alguma maneira se nós soubermos bem sofrer. Se nós soubermos atravessar essa estação de sofrimento sem nos entregar ao desespero. Não devemos nunca nos desesperar, porque Deus e Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia, está sempre conosco, atento às nossas necessidades. Cada um de nós dispõe, nesse mundo de provas e expiações, de um guia, de um anjo guardião, de um espírito guardião que está conosco, nos ajudando durante as provas. Que nós nos preparemos, através da prece, do bom proceder, do sentimento de resignação, que não é conformação. A coisa acontece assim e pronto, e eu não tenho sorte. Não é nada disso. É realmente nós pensarmos que, diante dos sofrimentos, nós devemos tentar compreender por que estamos padecendo, por que aquilo nos aconteceu daquela maneira, e aceitar, e trabalhar. Há um outro adágio que diz que quando nós colocamos a nossa dor no bolso e vamos tratar da dor do próximo, as coisas se tornam mais leves. E é verdade. Quando nós nos dispomos a ajudar, e todos temos capacidade de ajudar, seja cumprimentando, seja saudando as pessoas com energia, com alegria, seja ouvindo alguém que está precisando da nossa ajuda, seja fazendo uma prece quando não podemos fazer nada por alguém que está muito distante de nós fisicamente, ou até distante por uma razão qualquer. Então nós temos muitos meios de ajudar e de nos ajudar. Interessante ainda lembrar aos irmãos o capítulo 8º do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que vai falar das expiações terrestres e vai nos contar, ali os espíritos superiores contam muitos casos de pessoas, de irmãos nossos, que passaram por situações e que agora relatam aquilo que viveram, aquilo que passaram na forma de expiações. Então é uma boa leitura para nós. A leitura, aliás, daquilo que é edificante, bons vídeos, palestras, tudo isso nos ajuda. Então, o que esperar? Esperar que haverá momentos dolorosos, haverá espinhos no nosso caminho, mas haverá também o alento da justiça divina e da providência que nunca nos abandona, que sempre provê e sempre proverá aquilo que é a nossa necessidade, não o nosso desejo. Às vezes, quando o sofrimento é mais atroz, nós desejamos que ele acabe, e é natural. Mas pensemos antes disso, por que estamos passando por esse sofrimento e no que ele pode nos ajudar. E sempre, meus irmãos, buscar ajuda, sempre que necessitarmos.
Lembremos, nesse mês de setembro, mês em que lembramos do quanto valiosa é a nossa existência, do quão valiosa é a vida na Terra, a oportunidade de reencarnar aqui que nós tivemos, que nós valorizemos a nossa vida. Com as dificuldades, com as dores, com tudo aquilo que ainda nos faz espinhar o coração, nos faz sofrer, nos faz chorar. Que nós choremos, mas que não nos lamentemos. Que nós soframos, mas que não nos desesperemos. Porque Deus está conosco. Porque temos na doutrina espírita um bálsamo para as nossas dores. Então vivemos num mundo em que o mal ainda está muito presente constantemente, mas saibamos que dentro em breve isso vai se modificar e que caberá a nós plantarmos hoje o bem e sofrermos bem para amanhã estarmos melhores. Eram essas as palavras que nós tínhamos para a noite de hoje. Nós queremos mais uma vez agradecer imensamente aos irmãos da URI 15 que nos convidaram para essa exposição e dizer da nossa alegria em estar com os irmãos. Que estejamos, então, sempre a serviço da vida, do bem-estar, do amor, do alto amor e do amor ao nosso semelhante. Que tenhamos em Jesus o nosso amigo, o nosso porto seguro, e no seu Evangelho o nosso manual de vida, porque ele traz, de forma atemporal, em qualquer tempo que nós usemos o Evangelho, ele será atual. Que nesse mundo de provas e expiações, então, esperemos que haja sofrimento, mas que haja também muitas flores no caminho, na forma da ajuda que recebemos, das preces, do carinho, da convivência com os nossos irmãos, da convivência com os nossos amores, com aqueles que conosco partilham a vida. E que estejamos certos de que nada é por acaso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja.